Olá, amados, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Rafael Silva e hoje nós iremos observar um pouco alguns fatos curiosos, intrigantes do desenho dos Simpsons. O desenho dos Simpsons é conhecido como o desenho Illuminati, a animação que é conhecida como aquela que veio do futuro, pelo fato de, na maioria das vezes, as suas previsões coincidirem com a realidade. Bom, seria apenas previsões ou seria alguma forma que a elite global, o sistema mundial, utiliza através dos seus meios, dos seus recursos, dos seus braços midiáticos, das suas redes e canais de transmissão e comunicação para expor e escancarar diante da população mundial aquilo que, não que de fato vá acontecer, mas aquilo que mais se aproxima dos seus projetos vinculados à sua agenda global. Por quê? Porque sabemos que existe uma agenda global e ela precisa ser cumprida até 2030. E a elite global, o sistema global, fará de tudo para que essa agenda venha caminhar e funcionar de maneira perfeita e harmônica. O desenho dos Simpsons ele nos traz algumas curiosidades e na cena inicial nós vemos o dia das eleições, dia 3 de novembro de 2020. Nós temos algumas curiosidades neste primeiro quadro. No primeiro bloco nós vemos a cidade de Springfield e logo atrás da cidade nós vemos a imagem de um raio caindo. À frente nós temos a cidade em clima de eleições, onde nós vemos ambos os lados disputando de maneira acirrada a Casa Branca, a cadeira presidencial. E nós vemos aqui alguns outdoors, algumas placas de campanhas dos candidatos. Se formos contar quantas placas temos aqui, 4 placas a favor do Trump e 3 a favor do Biden. Entretanto, números não significa aprovação ou vitória, muito pelo contrário, as eleições dos Estados Unidos é muito diferente das eleições brasileiras, que quanto maior o número de votos, o candidato que receber esses votos ganha. Lá é muito diferente, mesmo se um candidato receber mais votos que outro, ele ainda está propenso a perder esta disputa. A questão envolvida neste primeiro quadro é que enquanto a cidade está em campanha eleitoral, clima de campanha eleitoral, sabe o que está acontecendo lá atrás? Um raio está caindo. Aí eu vou te perguntar, quem o símbolo do raio representa? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Satã, do que o próprio Satanás. Veja essa imagem, olha. O raio é o reconhecimento do poderio de Satanás, Senhor Satã, e a disposição de estar a seu serviço. O que nós podemos entender com isso? Que enquanto as pessoas estão sendo levadas, entretidas com as campanhas, os projetos, o momento eleitoral, por trás de tudo, por trás dos bastidores, atrás das cortinas, o raio está agindo. O que Jesus disse para representar Satanás enquanto o evangelho estava sendo propagado? Eu via Satanás cair como um raio. Então assim, aquele raio ali, quando você assistir este pequeno trailer, não fica você pensando que é apenas um enfeite para a animação. Não. Ali está mostrando quem é o verdadeiro cabeça e o verdadeiro chefe por trás das eleições, ninguém mais, ninguém menos que o próprio diabo, o próprio adversário. O problema não está nos candidatos da política, nos candidatos que estão disputando as eleições. O problema está na política, porque a política já está envenenada com a maldade, a corrupção provenientes da ação do raio caindo, do envenenamento de Satanás de colocar suas mãos sujas na forma de governo.
No segundo bloco nós encontramos algumas pessoas manifestando quem merece o seu voto. Aqui nós vemos, por exemplo, uma casa com apoio ao Trump, certo? Aí nós chegamos na casa do Homer Simpson, que tem uma questão curiosa. Eleja alguém qualquer. Bom, sabe o que significa isso? Olha, o seu voto não representa nada. O seu voto, a sua participação nas eleições não tem significância nenhuma. Você pode votar em quem você quiser, candidato A ou B, candidato de direita ou de esquerda, que não tem importância nenhuma. No final das contas, você votando tanto em um quanto em outro, o seu voto não vai fazer diferença. Você pode votar em alguém qualquer, porque seu voto não tem significância. Como eu disse, o problema não está nos candidatos. A política ela vai caminhando para um rumo que a elite global ela deseja. Democracia termina em 8 horas e 38 segundos. Isso aqui é um número simbólico. Nós podemos falar um pouco sobre isso quando falarmos um pouco sobre numerologia. Vote aqui, a escola de Springfield e as pessoas indo votar em clima de fraudemia. Todas as pessoas com suas máscaras indo votar, exercer o direito de cidadania. Nós queremos mudar o país, nós queremos o melhor para a nossa nação. Então as pessoas elas são obrigadas a votar. Elas dizem, não, você é livre para votar em quem você quiser, mas você é obrigado a votar, então não tem direito de cidadania nenhum. Aqui nós vemos na sessão eleitoral a fila das pessoas indo escolher seu presidente. Nós vemos os guardas controlando o ambiente. Por falar nisso, isso aqui podemos até fazer uma breve ligação à lei marcial que querem implantar não somente em algumas regiões de cada país, mas no mundo inteiro. Uma lei marcial para controlar a população será feita. E aqui nós podemos até fazer uma breve comparação com isso. Olha, na sessão eleitoral, guardas para você cumprir a lei e a ordem, para você exercer o seu direito de cidadão. Você vai cumprir a lei e a ordem, mas se você não cumprir, olha os guardas ali, para fazer você cumprir o seu direito de cidadão. E no clima de fraudemia, supervisor eleitoral, olha quem está aqui, Roger Stone. Roger Stone, ele é um republicano, ou seja, ele apoia o Donald Trump. Nos Estados Unidos tem os famosos grupos dos democratas e dos republicanos. É a direita e a esquerda, fazendo a população entrar nessa mesma disputa de direita e de esquerda, quando na verdade todos estão indo no mesmo rumo. O que eu digo constantemente, só existe um partido ou uma instituição, organização de direita nesta terra, que é a Igreja de Cristo. Não a igreja física como local de reunião dos cristãos, mas eu digo a igreja como corpo de Cristo, o organismo, não a organização. A Igreja de Cristo presente em todos os cantos da terra. Esta sim é de direita. O resto, os partidos, republicanos, democratas, PSOL, PSB, PMDB, PT, PSL, todos são de esquerda. Todos pertencem ao mesmo time. Eles se enfrentam, eles discutem, debatem, mas eles estão no mesmo pacote, eles estão na mesma bagagem. Todos eles, no fim das contas, vão ser contra a verdadeira organização da direita, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos a Marge chamando Homer para voltar. Olha, venha voltar, venha exercer o seu direito como cidadão, Homer. Venha participar
do clima eleitoral. Aí nós vemos algumas pessoas aqui, olha, esse senhor, olhando nas redes, provavelmente acompanhando o seu candidato, e uma senhora logo atrás com o guia das eleições, com o guia de como votar. E a Marge, ela convidando o Homer para votar também. E o Homer vai dizer, olha, nunca foi mais importante do que hoje. Está deitado, tranquilo, lendo um jornal. E o Homer tem um fato curioso. Ele é o único que não se importa com as eleições. Ele é o único que acredita que as eleições não passa de um teatro. Tanto que no verso do jornal dele, que ele está lendo, diz: Jen e Brad são vistos na mesma bancada. Você vai entender isso aqui agora. Primeiro, quem é Jen? Jen é Jennifer Aniston. E quem é Brad? Brad Pitt. Sabe o que significa isso aqui? Olha, eles estão na mesma bancada. Sabe o que significa isso aqui? Jennifer Aniston e Brad Pitt é aquele casal que se separou, que cortou seu relacionamento. Um foi para a direita e outro para a esquerda. Se é que me entendem, um foi para os republicanos e outro foi para os democratas. Jen e Brad separaram, ou pelo menos mostram que estão separados. Mas sabe que no fim das contas o que acontece? Eles estão na mesma bancada. Não existe direita e esquerda. Não existe republicanos e democratas. Todos estão na mesma bancada, do mesmo lado. Eu constantemente, quase que o microfone cai aqui. Eu constantemente leio o Salmo de número 2 para falar sobre isso. Olha, porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram separados, um da direita e outro da esquerda, um dos democratas e outros dos republicanos, do PT e do PSL? Não, eles conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Então assim, quando você olhar para o campo eleitoral, vou te dar uma dica. Jen e Brad estão sentados na mesma bancada. Quando você vê Lula e Bolsonaro disputando, sabe o que você deve lembrar? Jen e Brad estão assentados na mesma bancada, são vistos na mesma bancada. Certo? E por incrível que pareça, ele é o único que não se importa muito com as eleições. Pelo que vemos, ele deitado na sua rede, com a churrasqueira do lado, lendo seu jornal. E olha o que ele faz em seguida. Queima o jornal. Mas sabe o que acontece? Quando ele queima o jornal, antes do jornal ser queimado, tem aqui um fato curioso, olha. Horóscopo. O que é o horóscopo? É você olhar sorte através dos astros. Você olhar o seu destino através daquilo que as estrelas têm a dizer. Aí nós temos aqui, olha, o mês de Capricórnio, dezembro, finalizando. Começa no dia 22 de dezembro até dia 19 de janeiro. Encerrou o mês de Capricórnio, ou seja, encerrou o mês da justiça. Esse significa o símbolo de Capricórnio, a justiça, o equilíbrio vai acabar. Os capricornianos, eles entendem que eles são pessoas justas, pessoas honestas, pessoas boas, pessoas equilibradas, moderadas. Capricórnio vai acabar. O mês de dezembro vai acabar a justiça, o mês de Capricórnio, a honestidade, a paz, a moderação, o equilíbrio vai acabar. Qual é o próximo mês que vai entrar? Janeiro. O que está dizendo aqui no mês de janeiro? Vai entrar o mês do signo de Aquário. Gente, eu já tenho dito isso há muito tempo. A era esotérica, a era de Aquário, o avatar da era de Aquário. Por que a era de Aquário? Porque ela prende o peixe. Quem é o peixe? É o símbolo cristão. O Aquário, ele prende o cristianismo. Está chegando uma época que as pessoas vão querer prender o cristianismo, suprimir, camuflar o cristianismo, sufocar a ação dos cristãos. Então, quando a era de Aquário surgir, vocês vão se lembrar do que eu estou dizendo aqui. A honestidade acabando, a justiça acabando, a bondade acabando e a era de Aquário chegando. Quando é que ela começa? No dia 20 de
janeiro e prossegue até o dia 19 de fevereiro. Não estou dizendo que vai durar simplesmente isso. Isso aqui é uma alusão mostrando qual será a próxima era a surgir, a New Age, a era de Aquário, o período da nova ordem mundial. O Homer dorme, o Homer dormindo, relaxando, ele está desatento, ele está sem atenção no que está acontecendo, e acima da cabeça dele está uma coruja. Olha o que coruja significa aqui. A coruja é um símbolo Illuminati. Sabe o que essa imagem que representa? Enquanto o gado, o povo está desatento, desacordado, dormindo, o sistema mundial está tomando conta, seguindo seus planos, está fazendo a cabeça das pessoas. Onde é que essa coruja que está sentada? Na cabeça do homem. Será um meio de persuasão, convencimento? Será que essa coruja que ela está na cabeça do homem que está dormindo por acaso? Isso aqui é uma imagem muito clara para nos levar a refletir que enquanto o povo dorme, a elite está governando. Os planos da agenda continuam caminhando de maneira perfeita. Você dormiu o dia inteiro e não foi votar, aí o homem acorda. Olha, o quão ruim isso poderia ser? Agora o homem tem uma pequena, vamos dizer, um pequeno flash, um pequeno pensamento do quão ruim isso, ou seja, se não votar, poderia ser. Qual é a data que aparece? O início da era de Aquário, dia 20 de janeiro de 2021. Olha aí, o que vai acontecer? Não estou dizendo que seja isso, que será assim que vai acontecer. Mas, como eu digo constantemente, o futuro não é o futuro judaico que as pessoas pensam. O futuro dourado, com ruas de ouro, com 1000 anos de paz. Não é nada disso. O futuro que as escrituras mostram é o imundo se tornando mais imundo, o corrupto se tornando mais corrupto, o homem se afundando cada vez mais no seu lamaçal, no lamaçal do pecado, e adorando o dragão. Não existe esse futuro. Não fique você aguardando um futuro dourado antes da vinda de Cristo, que não vai ter. Não fica você esperando Israel ser restaurado, que a nação judaica será repleta de paz e maravilhas e terá paz sobre essa terra. Não, não vai ter. Terá apenas mais e mais ruínas, calamidades, misérias, catástrofes, desgraças. E aqui faz uma pequena alusão a isso, um pequeno flash do que está por vir. Vamos ver aqui. O Homer, ele diz, olha, eu não votei, ok. Será que isso é muito ruim? O que pode acontecer de tão ruim se eu não votar? Olha ali, agora ele está em um estado de sobrevivencialismo. Aqueles que não ser a favor do sistema vai passar por algumas situações complicadas, situações difíceis. No fundo nós vemos a cidade devastada, destroçada, destruída, e ali nós temos algumas máquinas, alguns robôs que que funcionam pelo sistema da inteligência artificial que utiliza está aparecendo aqui na tela para você entender, e também futuramente vai usar isso mesmo. Então essas máquinas ali serão para colocar a lei e a ordem na população, para entre aspas, organizar a população, para colocar as pessoas no seu devido lugar. A lei marcial, controlando a população, controlando o gado. E aqueles que não votam vão passar por algumas situações ruins. Nós temos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um é a morte, outro a fome, outro as pestilências. Sabe o que é isso aqui? É o que vai surgir, que vai acontecer nos próximos anos. E nós temos um 4º cavaleiro aqui,
que fala sobre a Casa da Árvore do Terror 31. Por quê? Porque o próprio desenho dos Simpsons já passou os 30 episódios anteriores. E agora está vindo o 31º episódio da Casa do Terror. Sabe o que é a Casa do Terror? É uma sátira, é uma zombaria, é uma maneira de fazer as pessoas elas entrarem em um teatro da vida real. Elas vão seguindo o sistema, enquanto o sistema brinca com elas, elas estão levando as suas vidas acreditando que tem o seu livre-arbítrio e não tem, sua livre agência e não tem. A Casa da Árvore do Terror mostra isso. Enquanto a elite dá gargalhadas, as pessoas estão vivendo achando que são livres, mas estão em uma casa do terror. Estão sendo ironizadas, estão sendo escarnecidas, as pessoas estão jogando com a população. Preste atenção nesta cena. Primeiro aqui, nós vemos uma máquina, um robô, ele caminhando de maneira violenta. Esse robô traz algumas características. Primeiro, ele vai para o rumo de um cidadão. Ok. Segundo, na parte de cima ele traz o desenho de uma águia. O desenho da águia não é somente o ícone, o brasão dos Estados Unidos. Também representa, por exemplo, a SHIELD, que você acha que é só uma ficção do universo cinematográfico da Marvel, e não é uma agência secreta que existe na verdade. A águia também é símbolo, olha, do Império Romano, o antigo império opressor que matava cristãos, é o símbolo de Zeus, deus pagão. A águia também nós podemos refletir um pouco sobre aquilo que diz no livro de Apocalipse, que o apóstolo João viu uma águia voando sobre o céu e gritando por 3 vezes, ai, uma forma de juízo sobre a terra. Então essa águia aqui, não fique você pensando que é algo bom, que a águia que representa essas potências é algo bom. Na verdade, é um meio de oprimir a população, em especial a Igreja de Cristo. Aí nós vemos um ponto importante, a máquina caminhando rumo a um cidadão. E sabe o que acontece? O óculos deste homem cai. Cegueira. Não permite que as pessoas venham enxergar a realidade. Segundo ponto, é um senhor de idade. E sabe o que essa máquina faz logo em seguida? Olha, o senhor diz, você me deve um novo par de óculos. Aí a máquina chuta ele. Ela simplesmente enxota, olha, sai daqui. Enxota o homem. Sabe o que significa isso? Ao mostrar um idoso aqui e essa máquina chutando ele, acabou todos os seus direitos, mostrando o idoso sendo enxotado, justamente essa faixa etária que merece os direitos mais que qualquer outra. Está dizendo, olha, acabou os seus direitos de cidadão, agora é escravidão total, agora nós que mandamos, nós que controlamos, você não tem mais direito. Pode ser idoso, pode ser mulher, pode ser criança, deficiente físico, pode ser quem for, acabou a liberdade. É isso que isso aqui está querendo dizer. Aí ele vai dizer, olha, é isso que eu ganho por votar em um louco. Olha, o Biden ganhou as eleições. Aí você vai ver lá as gafes, os tropeços, as frases ditas do Biden para você ver. É coisa maluca. Uma piada atrás da outra. Aqui nós vemos o Homer indo votar e ele indeciso. Olha, vou votar, mas estou indeciso, não sei o que eu faço. E a Lisa aparece, olha, o senhor ainda não votou, está indeciso, está hesitando no seu voto. Aí, um fato curioso, o Homer também tira os seus óculos, cegueira. Olha a manipulação que a Lisa acabou de fazer na mente do Homer, ele ficou cego, tirou os óculos. Você pode fazer, Rafa, isso é loucura, você está enxergando coisas onde não existem. Talvez você também está sem os óculos, certo?
para você enxergar nessas pequenas coisas a verdade que querem transmitir para a população, e a população está igual o Homer lá na rede, dormindo. Enquanto o sistema, a elite, está igual a coruja lá na cabeça dele, governando. Está na hora de colocar os óculos novamente para poder enxergar como é que as coisas estão andando e não ser manipulado igual a Liz está fazendo aqui com o Homer. Vou te falar uma coisa sobre a política. A política funciona assim. Quando o sistema permite que uma pessoa ascenda ao poder, suba ao poder, esta pessoa terá que andar conforme a agenda. Aí ela vai prosseguir. Por que você acha que existem pessoas que estão há anos na política? Aceitou andar assim, olha, com a agenda, com o sistema. Agora, quando uma pessoa é posta no poder e não concorda com a agenda, de alguma maneira ela é desligada. Ela é retirada dessa ocupação, desse cargo. Ou ela renuncia, ou eles simplesmente deletam, descartam, desligam essa pessoa. Olha o que aconteceu com o Papa Bento XVI. Renunciou. Agora esse Papa está dando continuidade, está aprovando tudo quanto é lei, que inclusive algumas são até anticristãs. Aqui nós vemos o pão e o circo, entretendo a população com suas músicas, suas novelas, com futebol, entretendo a população. Fulano é melhor, fulano é pior, nós vamos te dar isso, nós vamos te dar aquilo, entretendo a população. Depois que acontece a lavagem cerebral, olha aí o que acontece. Agora o Homer vai voltar. Voltou para presidente, olha a imagem que acontece. Não importa em quem você esteja votando, se é na direita ou na esquerda, no final está votando no mesmo partido. Jane e Brad estão na mesma bancada. Só que aqui nós vemos algo voltado para os reptilianos. Aqui o Homer diz, olha, fake, tão falso. Ou seja, esse teatro é falso, esse sistema é falso. Tudo isso é apenas um teatro, fazendo da população marionetes e capachos do sistema. Bom, o que você acha disso? Acha que é simplesmente uma coincidência? Acha que é loucura, maluquice? Ou você acha que realmente tem algo oculto por trás disso? Gostaria de saber sua opinião. Vamos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Também não se esqueça de curtir o vídeo e comentar logo abaixo. Também esteja compartilhando para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Graça e paz.